Boa tarde, meu nome é Leonice. Para quem não me conhece, eu estou nessa casa já há quase 20 anos. E eu hoje vim aqui para falar com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, cujo título é Buscai e Achareis. Ele se resume a 3 itens. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu e não vos canseis pela posse do ouro. Então vamos começar com o primeiro item, ajuda-te que o céu te ajudará. Como este capítulo tem bastantes citações do Evangelho, eu tive que pensar apenas alguma coisa para não me alongar muito e para embasar o nosso tema. São palavras de Jesus transcritas por Mateus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Se sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que o vosso Pai que está nos céus dê bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então, com base nisso, é que nós podemos começar a dissertar o nosso tema. Essas 3 frases, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, elas têm um sentido igual ao título deste item, ajuda-te que o céu te ajudará. O princípio disso tudo é a lei do trabalho e, consequentemente, a lei do progresso. O trabalho coloca em ação as nossas forças de inteligência. Porque, antigamente, o homem primitivo, o que ele fazia? Ele buscava alimento, abrigo e se defender contra os inimigos. Coisas instintivas que qualquer animal também faz. Mas como o homem é dotado de inteligência, ele começou logo a pesquisar. Então, ele foi procurar descobrir coisas, inventar coisas que facilitassem a sua vida. E, a partir disso, quando ele coloca, então, o seu pensamento para funcionar, além dele progredir materialmente, ele também vai depurando a sua moral. Então, ele já não precisa mais só buscar o alimento para o seu corpo. Ele busca também o alimento espiritual e, com isso, a humanidade vai passando da selvageria para a civilização. Todo dia nasce gente, todo dia morre gente. Se a nossa vida acabasse aqui na Terra, quando a gente morre, se nós não tivéssemos outras vidas, não tivéssemos vivido antes e fôssemos viver depois, cada criança que nasce, ela teria que aprender tudo do zero. Então, veja bem, onde é que nós estaríamos? Estaríamos muito próximos lá da idade da pedra. A gente pode argumentar assim, bom, mas não quer dizer que se não fossem as outras vidas, o homem não teria progredido. Porque, afinal de contas, existem os conhecimentos que vão passando de geração em geração, os novos vão aprendendo dos mais velhos, então a gente não teria que começar do zero a cada vida. Mas acontece uma coisa, a gente tem, em cada vida nossa, individualmente, é muito pequeno o nosso progresso. E se então fosse assim, aprendendo só um pinguinho em cada vida, a humanidade pouco teria evoluído, não estaria no ponto em que está hoje. O que acontece é que algumas pessoas se sobressaem sobre as demais, são os gênios, não é? Como os cientistas, Edison, Einstein, músicos como Beethoven, Mozart, e em vários campos de atividades, algumas pessoas que se destacaram muito, foram gênios, e então ajudaram a humanidade a dar passos mais largos.
Isso não precisa ser só os gênios, não. Até dentro das profissões, a gente vê certas coisas. Por exemplo, eu tenho lá em casa uma escrivaninha e um armário. Cada um foi feito por um marceneiro. A minha escrivaninha, a gaveta corre, que é uma beleza. O meu armário é dureza para eu puxar aquelas gavetas. Quer dizer, dois profissionais que aprenderam, provavelmente da mesma forma, mas um tem habilidade maior, um se destaca mais. Então, é porque ele trouxe essa habilidade de uma outra vida. Então, não precisam ser só os gênios. Muita gente traz essas habilidades e vai fazendo a humanidade caminhar a passos mais largos para a sua evolução. O que faz, então, a humanidade progredir é a pré-existência da alma e a nossa reexistência, que vamos renascer. A humanidade também, além desse progresso material que ela teve, ela progrediu muito moralmente. Antigamente, o homem era canibal, ele comia o seu semelhante. A gente vê as figuras, aquele homem da pedra com a borduna e arrastando a mulher pelo cabelo. Quer dizer, e muitas outras coisas que moralmente eram muito diferentes de hoje. A gente sente perfeitamente o progresso que nós tivemos. Deus nos dá o trabalho físico, que é para que os nossos órgãos não se atrofiem. E nos dá o trabalho intelectual, que é então para que a gente vá progredindo e não permaneça só naquela vida instintiva do começo da civilização. A gente pode perguntar, puxa vida, mas então o homem tem que trabalhar tanto, quantas vezes, quantos e quantos anos o homem fica para descobrir alguma coisa, um remédio, uma cura? Se os espíritos se comunicam conosco, por que eles já não trazem para o homem as descobertas, as invenções prontas, para facilitar um pouco, para não ficar tanto tempo tendo que trabalhar em busca dessas coisas? Não. Os espíritos, eles apenas nos indicam a meta que nós devemos atingir e qual o caminho para atingir essa meta. O trabalho, vencer as dificuldades, usar as capacidades que cada um tem, é sua, é de cada um. Se a gente fizer isso, se a gente trabalhar, a gente vai ter sim um anjo bom que vai vir nos assistir, como o anjo de Tobias. O anjo de Tobias, eu vou contar para vocês, é uma história interessante, até engraçada, que está na Bíblia. Ela faz parte do livro de Tobias, que está no Velho Testamento. Então a história é a seguinte: Tobit era um homem muito bom, e muito rico. E ele então tinha o hábito de distribuir mesmo, ajudava todo mundo, e tinha um outro hábito, que era de enterrar os cadáveres. Ele, certamente naquela época, os cadáveres viviam em sepultos, sei lá como é que era, mas ele via um cadáver e ele tratava de fazer a sepultura enterrar. O rei teve lá uma guerra e o rei não queria que se enterrassem os cadáveres dos soldados inimigos. Bom, Tobit não se conformou com isso, foi lá e enterrou todos os cadáveres. O rei ficou muito zangado, muito bravo, confiscou-lhe todos os bens. Então, ele ficou pobre. E como desgraça pouca é bobagem, além de pobre, um dia ele estava dormindo e os excrementos dos pássaros caíram sobre os seus olhos, formaram umas crostas e ele ficou cego também. Então, naquela situação, cego e pobre, ele começou a ficar meio desesperado. E ele tinha um depósito que ele havia feito num lugar lá, 2 dias de distância, com um amigo dele. Então ele achou, bom, agora precisava ir buscar. E quem que vai buscar? O Tobias, que era o filho dele, era jovem, não conhecia o caminho, era inexperiente. Então ele pediu a Deus que lhe mandasse um anjo para ajudar naquela empreitada. Deus o atendeu e mandou o anjo Rafael na figura de Azarias. Azarias foi um homem que veio pedir emprego para ele, ele conversou, gostou do homem, perguntou se ele conhecia o caminho. Como conhecia, ele contratou Azarias e despachou os dois para buscarem o depósito. No meio da viagem, um dia eles estavam descansando na beira de um lago e veio um peixe e quis abocanhar o pé de Tobias. Azarias disse para ele, pegue esse peixe
e retire dele o coração, o fígado e o fel. E guarde que isso tudo vai ser-lhe muito útil algum dia. Bom, Tobias assim fez, guardou aquilo, eles prosseguiram viagem, pegaram lá o depósito, deu tudo certo, pegou o depósito, e já estavam se preparando para voltar e tinham que pernoitar. Então Azarias disse para o Tobias, olha, tem aqui uma família que são parentes do seu pai e que tem uma moça chamada Sara. Então vamos ver se nós pernoitamos lá, você conhece a Sara, quem sabe. A Sara é filha de desses parentes do seu pai muito ricos e ela é a única herdeira. Bom, tudo bem, então foram para lá. Aí Tobias se encantou com a Sara, se apaixonou e quis se casar com ela, mas ficou sabendo que ela já tinha se casado 7 vezes e que os 7 maridos haviam sido haviam morrido na noite de núpcias. Aí ele virou para o Azarias e falou, espera um pouquinho, Azarias, como é que eu vou fazer? Eu não quero morrer, né? Não quero morrer, não. Meu pai precisa de mim e tal. Então, o Azarias disse, não, pode ficar sossegado. Você pode se casar, na noite de núpcias, você coloca naquele um lugar que ficava queimando perfumes, talvez um incensário, você coloque naquelas brasas o fígado e o fel do peixe que eu te mandei guardar. Que você vai ver. Porque o que está acontecendo é que tem um demônio que é apaixonado pela Sara. E que então ele mata todos os pretendentes, ele não quer que ninguém se aproxime dela. Mas você vai queimar isso e você vai espantar esse demônio. Ai, mas será que vai dar certo? Não, pode ficar cegado, vai dar certo. Então, ele assim fez, se casou com a Sara, queimou aquilo lá, o demônio fugiu espavorido e nunca mais perturbou a Sara. Bom, aí voltaram, foram muito bem recebidos, o pai ficou contente, porque além dele trazer o depósito, ainda estava casado com a Sara, que era parente, e além de tudo ia ficar próspera também, porque era a única herdeira. E a felicidade ainda não acabava aí, não. Aí o Azarias disse, coloque para o Tobit, coloque o coração daquele peixe sobre os seus olhos, e aí assim ele fez, e as crostas saíram, e Tobit voltou a enxergar. Quer dizer, então foi tudo às mil maravilhas, deu tudo certo, graças a Azarias, que era o anjo Rafael, o anjo bom de Tobias. Bom, isso está aqui no nosso texto. Isso quer dizer o quê? Se a gente pedir com fervor, com fé, com humildade, nós vamos conseguir também a ajuda dos anjos, a ajuda dos guias, a ajuda do nosso anjo da guarda. Só que, é claro, tem que também fazer a nossa parte. Agora, se a gente não pedir porque não vou pedir, ele sabe que eu preciso. Por orgulho, então não pede. Aí também não se põe a trabalhar. Então, todo mundo vai ser punido. Quem agir assim vai ser punido pelo seu orgulho, pela sua preguiça e vai enfrentar as suas dificuldades. Tem um outro aspecto nessa história de ajuda-te, que o céu te ajudará, buscar e acharei, batei e a porta se vos abrirá, que se aplicam aqui à nossa casa espírita, aos nossos tratamentos. André Luiz, acho que a maioria conhece, já leu. André Luiz, ele tem ele sofreu muito aqui na Terra, sofreu muito lá do outro lado, até que ele recebeu autorização para acompanhar os mentores, orientadores, para depois então ele passar para cá, transmitir, para ser psicografado aqui, e a gente então ter conhecimento de como funcionam as coisas do outro lado. Pois bem, ele estava um dia com Anacleto, que era o dirigente espiritual de uma casa espírita. Então, um auxiliar veio chamar o